vamos abrir nossa Bíblia novamente para Isaías, capítulos 52 e 53. Isaías. Isaías 53. Hoje vamos ler versículos 7 a 9, antes de entrar no assunto, né? Então vamos ler Isaías 53, versículos 7, 8 e 9. E nós lemos: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Que Deus abençoe a leitura. Vamos olhar para Deus em oração. Pai, mais uma vez estamos aqui olhando na tua palavra, querendo ver Cristo. Pai, nos ajuda a vê-lo, entender como e o que ele tem feito para nos salvar. Pedimos isso, Pai. Obrigado por cada pessoa presente, pela visita. Pedimos, Pai, que abençoe cada um. Nos dirige hoje à noite, no nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Então, hoje à noite, nesses versículos 7, 8 a 9, veremos o servo do Senhor cortado. O servo cortado. E eu tenho dito nas semanas passadas que, pelos séculos, judeus têm procurado o Messias de Israel. E além dos judeus, outras pessoas. Uns têm achado, a maioria não tem achado. Enquanto que outros nem o procuram. Mas, de qualquer jeito, a melhor maneira para reconhecê-lo seria através do Velho Testamento, as Escrituras Sagradas. E por que isso? Porque a palavra veio primeiro aos judeus. Começamos nosso estudo dessa profecia lendo-a inteiramente, inclusive versículo 13, 14 e 15 do capítulo 52, que hoje à noite nós não temos lido. Depois, como maneira para entrar no assunto, fomos para uma profecia pouca conhecida no livro dos Salmos. Fomos para Salmo 68, versículo 31. Talvez vocês vão lembrar, se não, vai lembrar quando eu leio. Príncipes virão do Egito. Agora essa é a segunda e última frase. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Salmo 68, versículo 31. Vimos então como a segunda frase se cumpriu no eunuco etíope, em Atos capítulo 8, versículos 26 a 28. E nós lemos: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace,
rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ele estava lendo, como nós entendemos, lendo lá em Atos capítulo 8, não temos lido tudo a história lá, mas ele estava lendo Isaías 53, lendo sobre o servo de Jeová, o próprio Messias. Esse homem entendeu que a passagem que ele leu falava de um homem e não de uma nação. Podemos entender que em sua frustração de entender quem é essa pessoa, por não entender sobre quem estava lendo, ele levantou as mãos para o céu, não está escrito lá, mas eu posso imaginar esse homem frustrado, querendo saber algo, e pelo fato, eu acho que ele tinha ido para Jerusalém, para Israel, para Jerusalém, como diz, para adoração, porque ele já estava lendo e meditando nesse trecho. E estava querendo saber quem é essa. Foi. E como normal, a gente vai procurar os líderes, né, religiosos para entender. Só que, porque ele não sabia, os líderes recusavam que Jesus era o próprio Messias. Então, ele está lendo, levantou suas mãos para o céu, implorando uma resposta, implorando por compreensão. E Deus respondeu a sua oração na pessoa do evangelista Filipe. Agora nós sabemos que há uma só pessoa na história do mundo que pode ser esta pessoa. O Cristo Jesus. O ungido Jesus. Aquele que foi ungido justamente para nos salvar. Por isso, seu nome Yeshua, ou Jesus. Quer dizer, salvação, Salvador. E ele foi ungido Salvador, justamente para te salvar e me salvar. Vimos como há muitas pessoas que procuram interpretar este trecho como se estivesse referindo à nação sofredora, o Israel sofredor, e não o Messias sofredor. Mas temos visto que há 5 fatos nesse trecho que provam que o termo de Isaías 53 é o Messias de Israel, e não o povo judaico. 5 fatos. Primeiro, o sofredor, quando a gente leia esse trecho, claramente encontra. O sofredor é um indivíduo. A profecia inteiramente fala de um indivíduo. Segundo, o sofredor sofre de maneira vicária. O que é isso? Em lugar de outro. Isso é concludente. Lembra, versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido, vicariamente, sofrendo. Em terceiro lugar, vimos que, no versículo 7 e 9, o sofredor é inocente. Isso nunca poderia ser dito do povo, da nação de Israel. Não é inocente, é pecador, rebelde, toda a sua história. Em quarto lugar, o sofredor sofre voluntariamente. Ele de vontade própria derrama sua alma na morte. Versículo 12. E em quinto lugar, o sofredor sofre submisso.
Ele sofre sem resistência. Não abriu a sua boca, diz. Ele nunca reclamava. As palavras neste capítulo são suficientemente claras para que as pessoas de mente aberta aceitem a verdade. Isaías 53 descreve um indivíduo sem pecado, disposto, sem resistência, submisso, que sofre vicariamente pelo povo de Deus, quer dizer, no lugar do povo. Ele sendo inocente. Então, nós começamos em 52, versículos 13 a 15, a ver o servo exaltado, versículos 13, 14 e 15. Vimos que a primeira parte desses versículos é realmente um sumário da profecia inteira. Porque a profecia inteira é capítulo 52, versículo 13, até o fim do capítulo 53. E esta primeira parte da profecia nos dá uma visão além dos sofrimentos, para uma exultação gloriosa final. Vemos como começa. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que ao de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Ao contrário da nação, foi a nação com quem essa mensagem foi pregada, né? Então, versículos 13, 14 e 15, vimos que o sofrimento deve ocorrer primeiro, e depois vem exaltação. O sofrimento já foi. A exaltação ainda espera, futuro. É o próprio Senhor Deus que está falando nesses versículos, chamando todos os homens para ver seu servo. Eis que meu servo procederá com prudência. As palavras procederá com prudência implicam que o Cristo agiria com tal inteligência que alcançaria os seus objetivos. Vimos a palavra também, umas semanas atrás, a palavra hebraica, hiskil, que quer dizer agir de maneira sábia e que através das suas ações alcançará uma posição de glória. Deus também nos informa que o seu servo sofrerá, mas que esse sofrimento chamaria até a atenção dos governantes do mundo, à medida que eles começam a entender o propósito do seu sofrimento. O servo seria terrivelmente desfigurado, mas no fim salvaria muitos. E depois, logo vimos versículos 1 a 3, vimos o servo desprezado. Depois que Deus chamou a atenção do povo na nação para ver e reconhecer o servo, então a nação responde. Nos versículos 1 a 3, o povo, admite que não reconheceram quem era o servo. Quem deu crédito à nossa pregação? A pregação dada a nós, conhecido entre nós. E a quem se manifestou o braço do Senhor?
versículos 4 e 6, que vimos semana passada, vimos o servo ferido. No versículo 4, as pessoas confessam, a nação, que enquanto ele estava sofrendo, eles consideravam que o servo estava sofrendo o castigo de Deus e pagando por seus próprios pecados. Mas agora, eles reconhecem que o sofrimento do servo foi vicário. Que ele sofreu pelos pecados do povo e não pelos seus próprios pecados. Lembra? Não houve pecado nenhum na vida dele. Finalmente, o povo confessa que foram eles que se desviaram. E que cada um, individualmente, se desviou a seu modo. Que o castigo por seus próprios pecados foi colocado sobre o servo do Senhor Deus. Portanto, esta passagem demonstra o futuro reconhecimento de uma mudança de atitude e crença por parte das pessoas em relação ao servo. Uma vez que finalmente reconhecem a verdadeira natureza dos sofrimentos do servo. Eles então, quando no futuro vê isto, vão lamentar sua cegueira inicial. E lembra, nós lemos também Zacarias 12, Zacarias capítulo 12, versículo 10, que diz: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Isso então marca o primeiro passo de arrependimento que ainda espera no futuro. No versículo 5, o povo confessa que o sofrimento vicário do servo resultou em reconciliação e restauração espiritual. A conexão é dupla: punição por suas transgressões e um meio de reconciliação provido. Era pela transgressão do povo que ele estava sofrendo. Em versículo 6, o povo confessa que a necessidade do sofrimento referido nos primeiros versículos foi requerido para providenciar a reconciliação entre eles e Deus. Então, hoje à noite, nós chegamos aos versículos 7, 8 e 9. Quero ler novamente esses versículos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Versículos 7, 8 e 9 de Isaías 53. Então, chegamos agora a esses três versículos, 7, 8 e 9. Aqui notamos que o profeta está falando. Que é o profeta que está falando. Ele nos explica que o servo sofredor
Cristo Jesus. Não foi uma vítima sem vontade ou de má vontade, involuntária, sendo compelido a ir para a cruz. Não. Mas que ele foi ao sacrifício voluntariamente. Lemos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. No versículo 7, o servo está retratado como submetido humildemente a ser tratado injustamente. Ele sofre quieto, não queixando nenhuma vez por causa das injustiças feitas contra ele. Por isso eu lembro, talvez vocês também lembram de Salmo 40. Eu lembro, em primeiro lugar, versículos 6 a 10. Salmo 40, versículos 6 a 10. E nós lemos aí: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Realmente podemos estudar os 4 evangelhos do Novo Testamento e podemos ver ele cumprindo o que está falando aqui. Salmo 40 é um salmo do Messias. O servo do Senhor, obediente até a morte. O salmo começa, versículos 1 a 5, com alegria, a alegria do Messias na ressurreição. Veremos isso. Versículos 1 a 5. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Essa é uma promessa para cada um de nós. Vamos ler novamente. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. São mais que se podem contar. Diz que ele esteve num horrível abismo da sepultura, mas foi tirado de lá. Os versículos 3 a 5 são o testemunho da sua ressurreição. Seu novo cântico também fala disso.
Os versículos 6 a 8 são retrospectivos. Quando os sacrifícios e as ofertas se tornaram abomináveis por causa da perversidade do povo. E para ver isso, eu estou lembrado de Isaías, capítulo 1. Sim, Deus mandou fazer sacrifícios, mas logo ele diz, não mandei eu. Mas é uma contradição? Não. Não mandei eu fazer assim. Na perversidade. Nós lemos Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos 10 a 15. Isaías 1, versículos 10 a 15. Isaías 1, versículos 10 a 15, nós lemos: ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Palavras fortes. O que nós sabemos de Sodoma? Era uma cidade perversa. Também Gomorra. E o que aconteceu com essas cidades? Deus, no tempo da vida de Abraão, destruiu-os. Agora ele está falando com o povo de Israel. Vamos ler. Ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevadas, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requeriu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, e as vossas solenidades, a minha alma os odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 10. Capítulo 1, versículos 10 a 15. Por isso, o servo obediente veio para fazer a oferta pura. E Salmo 40, versículos 7 a 17, nos dá isso. Salmo 40 está citado em Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 17. Mas queremos ver outra coisa. Ele diz no versículo 7, no rolo do livro está escrito de mim. Devemos voltar para Salmo 40. Salmo 40, versículo 7 diz: então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração.
Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes, nós temos lido isso já. Mas queremos ver o rolo. O que é o rolo aqui? É uma roda que vai rolando? A palavra de Deus é um rolo. Rolo? Nossos livros hoje em dia parecem assim, né? Mas um rolo, naquele tempo, eram peles de cordeiros brancos, chama-se pergaminho. A cada folha cortada em maneira retangular e costurado uma após outra, e como essa aqui é uma página de um rolo, o rolo de Êxodo. E aqui esse tem mais de 100 anos. Agora vamos imaginar, não lembro quantas páginas que tinha, mas outra coisa, o hebraico você lê do lado direito para a esquerda, ao contrário do português. Então o início do livro é aqui, o fim até lá. E para poder ler, a gente coloca esse rolo num livro e você vai enrolando, né, em 2 rolos geralmente, mas é uma peça completa. E a gente vai abrindo e fechando, ou abrindo e fechando até chegar ao local onde a porção que quer ser lida. Difícil, né? E não tem número de página, não tem versículos numerados. Difícil, diferente para nós. Somos bem abençoados, né? Com essas coisas. Mas está falando sobre um rolo. Um rolo em particular. Diz aqui, no rolo do livro está escrito de mim. Onde no rolo está escrito dele? Ou melhor, vamos perguntar, que rolo? Como eu falei, é um rolo de pergaminho, tudo escrito em hebraico. Para ver, iremos ao Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Realmente há muitos lugares no rolo que fala dele, mas aqui é um lugar em que podemos entender que está falando diretamente acerca dele. Capítulo 18, versículos 18 e 19. 18 e 19. Deus está falando com Moisés. E Moisés vai transmitir todas essas palavras ao povo. E nós lemos, eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, ó Moisés. E porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Não parece Salmo 40? E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Esse é o rolo. Por isso ele disse, eis aqui venho, em Salmo 40, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade. De Salmo 40, versículos 7 e 8. Desde Moisés e através dos séculos, cordeiros foram sacrificados, todos apontando para o futuro, para alguém, até o tempo que Cristo veio.
Agora, essa pessoa é revelada. E a sequência é muito clara. De Isaías 53, versículo 7, vamos ler novamente. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Sabe uma coisa? De Isaías 53, versículo 7, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, é só um passo. O que diz João 1, 29? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou como muitos de vocês conhecem já aquele corinho em hebraico. Hinei serra Elohim, hanoseh hatat haolam. Eis o Cordeiro. Hinei ser, eis o Cordeiro, ha-Elohim, de Deus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hanoseh hatat haolam. Versículo 8, chegamos agora a Isaías 53, versículo 8. Versículo 8, achamos a morte do servo. Vamos ler esse versículo. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. O que quer dizer isso? Foi morto. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então, versículo 8, achamos a morte do servo. Depois de um julgamento, foi levado para a sua execução. Lembra? Não era digno da morte. Por quê? Ele era inocente. Naquele tempo, o povo, especialmente os religiosos, o povo nem entendia a razão para a sua morte. Isso. O sofredor foi aflito, ferido pela transgressão do meu povo. Lembra dos sacrifícios vãs que nós temos lido? Isaías 1. Ele é um indivíduo que sofre vicariamente, ou seja, em lugar do povo e também em seu lugar. Por isso que não pode ser o povo que sofre pelo povo. Não pode ser a nação vista aqui como o sofredor. A nação é quem que é pecador, que está culpado, precisando de salvação. E o servo sofredor sofre justamente para salvá-los. Então, nós chegamos ao versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. No versículo 9, o sepultamento do servo é descrito. Após sua morte, aqueles que o executaram planejaram um enterro com os criminosos. Mas quando nós lemos do que aconteceu nos evangelhos, foi diferente. Eles o consideraram um criminoso e foi assim que ele foi executado. Eles o crucificaram como criminoso. Mas em vez dos seus planos, ele foi enterrado num túmulo de um homem rico. Quem? José de Arimateia. Isso é justiça poética. Ele nunca cometeu injustiça.
nem teve pecado em seu caráter. Então, semana que vem, nós vamos ver versículos 10, 11 e 12 e veremos o servo satisfeito. Hoje vimos o servo cortado. Semana que vem, o servo satisfeito. Obrigado. Vamos lá. Pai, mais uma vez, olhamos para Ti, reconhecendo Tua presença em nosso meio. Obrigado, Pai, por Tua palavra. O Velho Testamento, onde podemos ler, estudar e conhecer muitas coisas acerca do nosso Salvador. Coisas que nem estão contidas ou contadas para nós no Novo Testamento. Mas quando nós estudamos, dá para entender melhor o que está dito acerca dele no Novo Testamento. Oh Pai, te louvamos. Obrigado pela salvação que temos em Cristo, o ungido,